Rádio Aparecida apresenta Encontro DX. Um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Olá, começa agora mais uma edição do Encontro DX, o programa mais antigo sobre DXismo no idioma português. 35 anos no ar. Esse é o programa de número 1605 e agradecemos a oportunidade de estar ao seu lado neste sábado, 11 de dezembro de 2021. Há exatamente 80 anos, os Estados Unidos declaravam guerra ao eixo, após o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor. Nesse programa vamos trazer o material da BBC de Londres, do antigo serviço brasileiro, sobre a prisão de Saddam Hussein. Além disso, como sempre, você terá muitas informações sobre o DXismo, DRM e radioamadorismo. Esperamos que o programa seja do seu agrado. Memória musical. Encontro DX. Em 1979, uma jovem cantora chamada Kátia fez um Mundo DX. O DXismo é um hobby dinâmico que tem como base a escuta das estações de rádio que transmitem nas diferentes bandas do dial. Ao contrário do que se pensa, não é um hobby que exija isolamento, mas incentiva a comunicação entre as pessoas. Antes da internet, as pessoas tinham dificuldades para evoluir na prática de escutas porque não mantinha contato com colegas do hobby. Atualmente, com os grupos de WhatsApp, ficou mais fácil e até mesmo divulgar o hobby, além de trocar informações. Existem vários grupos no WhatsApp com excelente nível e podem ser úteis a quem deseja entrar no hobby. Mas quem deseja evoluir mesmo, precisa também participar de grupos e também das entidades. Digo grupo do WhatsApp e também das entidades que são os clubes. Os clubes são de fundamental importância, pois com seus sites e outras atividades como o boletim, acabam incentivando novos adeptos e trazem muitas informações. Além disso, os clubes, ao contrário dos grupos de WhatsApp, podem trazer em seus boletins entrevistas e outras informações mais completas, pois no WhatsApp nem sempre há possibilidade de aprofundamento nos assuntos. É importante dizer que os boletins sempre foram um caso complicado para os clubes, mas de grande importância foram os boletins e são os boletins. Tem sócio que paga uma pequena taxa anual e acha que tem direito de receber todo mês um boletim com excelentes artigos, como se estivesse assinando uma revista das grandes empresas de comunicação. O correto é todos colaborarem com o boletim e enviarem seus logs e artigos. A responsabilidade não pode ficar nas mãos de um grupo apenas. As organizações DXistas são mantidas pelos próprios DXistas e não são empresas, ou seja, tudo é feito por dedicação ao hobby. Alguns clubes tiveram momentos gloriosos e até chegaram a possuir programas em emissoras internacionais, mas esses espaços estão ficando cada vez mais escassos. Por isso é importante colaborar com os clubes. No Brasil temos 3 grandes clubes. O DX Clube do Brasil é o mais antigo em atuação em língua portuguesa e completou 40 anos de existência. Outro é a Associação DX do Brasil, que tem uma boa parte de material na internet, um boletim informativo e outros materiais. O terceiro e caçula é o DX Clube Sem Fronteiras, lá do Pernambuco. O DX Clube do Brasil, por exemplo, não edita mais boletim, mas tem um site com um arquivo imenso disponível a todos os interessados. Tem artigos excelentes e uma coleção de áudios espetaculares, além de outras informações sobre o DXismo. Por isso, aqui no Encontro DX, prestigiamos todos os clubes do Brasil, pois ainda acreditamos que o rádio pode aproximar e unir as pessoas e ajudar na cultura de paz. E para continuar o Mundo DX, eu chamo a participação do mais antigo clube DXista do Brasil, que é o DX Clube do Brasil. Alô, caríssimos ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pela Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Célio Romais, falando da cidade de Pancas, no noroeste do estado do Espírito Santo, onde passamos um período de férias e de recesso de fim de ano. A partir de agora, chegamos com mais um boletim com notícias atuais das ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. O DX Clube do Brasil
possui um canal no YouTube, onde são disponibilizados antigos programas que fizeram história nas ondas curtas. Módulo DX foi um programa de rádio que falava do mundo do DXismo e da rádio escuta. Ele foi transmitido entre os anos de 1990 e 1993 pela Rádio Transmundial. Foi produzido e apresentado por Rudolf Green e Antônio Ribeiro da Mota. A seguir, vamos escutar um trecho de uma edição do Módulo DX em que foi entrevistado Carlos Felipe da Silva no ano de 1990. Fique então com o Módulo DX e voltamos em seguida com as notícias atuais das ondas curtas. В эфире Трансмировое радио. С вами Трансмировое радио. В эфире Трансмировое радио. В эфире Трансмировое радио. Вы слушаете Трансмировое радио. Bonaire. Ouvem a Rádio Transmundial com seus estúdios em Bonaire, Antilhas Holandesas. A partir de agora, esta emissora abre espaço para apresentar Módulo DX. Alô amigos, está começando em seu rádio mais uma edição do Módulo DX. Hoje nós temos a grata satisfação de ter em nosso estúdio a visita de um DXista que tem praticado algo em DXismo e tem obtido os seus resultados de uma forma muito pessoal. Trata-se de Carlos Felipe da Silva, DXista residente na cidade de São Bernardo do Campo. Tudo bem, Carlos? Tudo bom, Green. Carlos, há quanto tempo você iniciou as suas atividades no DXismo? No DXismo propriamente dito, há cerca de 1 ano. E o que levou você a se tornar um DXista? Como começou o DXismo na sua vida? O interesse por países diferentes do meu, países distantes, por novas culturas, cultura geral principalmente. E agora as informações. A Rádio Educação Rural de Tefé, no Amazonas, está ativa nas ondas curtas em 4.925 kHz. Eu captei a emissora aqui no noroeste do Espírito Santo em 6 de dezembro, às 22h36, ou seja, a 1h36, na terça-feira universal. A recepção foi apenas regular. Necessitei escutar com fones mais de 30 minutos de programação, até mencionar em Tefé em anúncios comerciais. Vamos ouvir um trecho que eu gravei. Rádio Cidade SW é uma emissora livre que transmite de algum lugar do estado do Maranhão na frequência de 11.510 kHz com potência reduzida. Eu captei a emissora em 5 de dezembro às 14h46 no tempo universal, ou seja, às 11h46 no horário de Brasília, aqui no noroeste do estado do Espírito Santo. A seguir vamos ouvir a identificação que eu gravei desta emissora. E a emissão em espanhol da Rádio Romênia Internacional, que vai ao ar às 0h no tempo universal, ou seja, às 21h no horário de Brasília, tem boa sintonia aqui no Brasil em 2 frequências. São elas 7.325 e 9.600 kHz. Nas transmissões das segundas-feiras, Miguel Ramon Balcet faz um apanhado com as notícias da Romênia nos veículos de comunicação da Espanha. A seguir, vamos ouvir um trecho que gravei de Miguel Ramon no dia 6 de dezembro. Les agradecemos su atención. Los esperamos en 7 días como todos los lunes aquí en RRI, que será el día 13 de diciembre, día de Santa Lucía, que ya les hablaremos de ello la próxima semana. Buenas noches. La reverenda, amigos. E a Rádio Casa de Amparo São Paulo tem tido boa sintonia aqui no noroeste do Espírito Santo. Em 5 de dezembro, sintonizei a emissora em 7.000
455 kHz, às 11h28 no tempo universal, ou seja, às 8h28 no horário de Brasília. Vamos ouvir um trecho que eu gravei. A Rádio Casa M tem um imenso prazer em ter você como nosso ouvinte. Nos conte como você está recebendo o nosso sinal em sua cidade. Nos mande sugestões, reporte sua escuta. Entre em contato pelo WhatsApp 19 999456585. E em Unai, Minas, o Ender Marques captou em 7 de dezembro a transmissão em português para a África da Rádio Vaticano. Ela vai ao ar diariamente entre 21 e 21h30 no tempo universal, ou seja, entre 18 e 18h30 no horário de Brasília, em 7.365 kHz. Ouçam a seguir um trecho que ele gravou desta emissora. E também um último pedido de desculpas, este veio do meu coração, um pedido de desculpas pelo escândalo do drama dos migrantes, pelo escândalo de tantas vidas afogadas no mar, e assim por diante. Sim, nós somos um rebanho, é verdade, e fazer esta divisão, claro e leigos, é uma divisão funcional, sim, de qualificações, mas há uma unidade, um único rebanho. E agora a última informação. O programa Palavra Alegre acaba de lançar um novo cartão QSL impresso. Ele será enviado a todos os ouvintes que remeterem um informe de recepção para a emissora. O novo QSL retrata o pôr do sol e árvores de Madagascar, ilha africana de onde o programa é transmitido pela World Christian Broadcasting. O programa Palavra Alegre vai ao ar diariamente entre 21 e 22 no tempo universal, ou seja, entre 18 e 19 no horário de Brasília, em 9.765 kHz. Basta ouvir a emissora fazer um informe de recepção e enviar por e-mail para a Palavra Alegre. Bom, amigos, por hoje era isso. Boas escutas a todos. Obrigado, Célio Romais e Ulisses Galete. E direto da cidade de Santa Rita, na Grande João Pessoa, vem a Associação DX do Brasil. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. Em comemoração aos 100 anos do rádio no Brasil, hoje falamos um pouco sobre o Repórter ESSO e a Rádio Relógio. Impossível falar sobre a história do rádio no Brasil sem citar o seu Repórter ESSO, apenas Repórter ESSO. O noticiário revolucionou o jeito de fazer rádio-jornal. No ar de 28 de agosto de 1941 a 31 de dezembro de 1968, tinha um formato próprio de dar as notícias, padrão de voz, formatação, estilo, uma cara que contou com o apoio da agência Macon Erickson, que respondia pela ESSO do Brasil, empresa ligada a distribuidor de petróleo. O modelo veio da versão ESSO Report dos Estados Unidos e em nosso país contou também com o apoio das notícias da UPI United Press International. Sinônimo de credibilidade por sua eficiência e cobertura, o Repórter ESSO tinha entre os principais slogans o primeiro a dar as últimas e testemunho ocular da história. Entre os muitos fatos importantes durante sua existência está a cobertura da Segunda Guerra Mundial. Na voz de Heron Domingues, o Brasil soube do fim do conflito em 1945, grandes transformações do país como suicídio de Getúlio Vargas em 1954 e do mundo como a vitória de Fidel Castro na Revolução Cubana foram noticiadas por homens como Calil Filho, Dalmácio Jordão, Gontijo Teodoro, Luiz Jatobá. As versões regionais da literação ganharam formato televisivo a partir de 1951, passando também por diversos canais. Em cada cidade, um apresentador diferente com a mesma forma de levar notícia. Na Rádio Nacional Carioca, Roberto Figueiredo, no último dia de 1968, encerrou uma grande história, apresentando aos prantos um retrospecto de 27 anos do Rádio Jornal. Dalmácio Jordão fez o mesmo na Rádio Globo Paulistana. 2 anos depois, em 1970, teve fim a versão televisiva. O programa foi exibido em diversas emissoras, como nas rádios Nacional, Globo, Record e Tupi. O seu Repórter ESSO não só marcou a história do rádio, fez escola, sendo referência para muitas gerações de jornalistas. Agora falamos um pouco sobre o Rádio Relógio nas comemorações de 100 anos do rádio no Brasil. O meio radiofônico está presente em um dos
grandes clássicos de nossa literatura, A Hora da Estrela, 1977, de Clarice Lispector, como também do filme baseado na obra 1985 de Suzana Amaral. A protagonista Macabeia conhecia o mundo pelas curiosidades que ouvia na Rádio Relógio. Por trás dessa história vem outra, iniciada em 1956, quando César Ladeira criou a inusitada emissora no Rio de Janeiro. Inicialmente no 1490 quilociclos, depois 580 AM, a Rádio Relógio transmitia uma programação que dava horas e falava pequenas notícias e curiosidades, quase sempre ao som do tic-tac do relógio no fundo, com notas introduzidas por um "Você sabia?", todo minuto a minuto, por 24 horas. Tais notas estavam na voz de Tavares Borba, já o horário do dia era pré-gravado por Iris Litieri, a mesma voz do Aeroporto Galeão e apresentadora de telejornais na TV Tupi e Manchete. Os horários eram sincronizados com o Observatório Nacional, sempre horas, minutos e segundos. Em 1967, a rádio foi comprada pelo pastor Robert Michelstein, da Igreja Cristã Nova Vida, tendo programas inteiros como o Café Espiritual, que ele apresentava a cada 30 minutos. No ano 2000, foi adquirida por R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça. 9 anos depois, passou a transmitir a nossa rádio, voltando em 2010 com o antigo nome. A cada minuto, a história do rádio brasileiro continua a ser criada. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Obrigado, Jailton do Amaral. E para completar, vamos chamar a participação do Antônio Velino, do DX Clube Sem Fronteiras, lá de Caruaru, no Pernambuco. Olá, amigos e amigas da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. Alguns horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais para o novo período radial B21, que vai de 31 de outubro de 2021 a 27 de março de 2022. A Rádio Romênia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol das 20 às 21 horas UTC em 5.920 e 7.235 kHz para a Espanha, das 22 às 23 horas UTC em 9.490 e 11.800 kHz em DRM para a Argentina e o Brasil, das 0 hora a 1 hora UTC em 9.600 e 11.800 kHz para a América do Sul, em 6.040 e 7.325 kHz para a América Central, das 3 às 4 horas UTC em 9.740 e 11.800 kHz para a América do Sul, em 6.150 e 7.410 kHz para a América Central. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol da 0 hora a 1 hora UTC em 11.810 e 15.575 kHz para a América do Sul, de 1 às 2 horas UTC em 11.810, 11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 10 às 12 horas UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19 horas UTC em 9.740 kHz para a Europa. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 4h30 horas UTC em 5.985 kHz para a América Central. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcast, transmite sua programação em idioma português diariamente das 21 às 22 horas UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. A Rádio Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol das 2 às 3 horas UTC em 7.265 e 7.280 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 17h30 às 18h30 horas UTC em 9.495 kHz para a Espanha e Europa. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 16 às 0 hora UTC,
em 11.685 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 12.030 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol, de segunda a sexta-feira, das 19 às 3 UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul e em 9.690 kHz para a América do Norte, aos sábados e domingos, das 15 às 23 horas UTC, em 11.685 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 9.690 kHz para a América do Norte e em 12.030 kHz para o Oriente Médio e Índico. A Rádio Voz da América transmite sua programação em idioma português das 16h30 às 18h30 horas UTC em 12.080 e 17.655 kHz. A Rádio 9 de Julho de São Paulo transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 9.820 kHz. A Rádio Brasil Central, de Goiás, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 4.985 e 11.815 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Inconfidência, de Minas Gerais, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 15.190 kHz. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 9.665 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África das 10h55 às 11h30 horas UTC em 17.590 kHz, das 18 às 18h30 horas UTC em 9.705 kHz, das 20h25 às 22h30 horas UTC em 9.700 kHz, das 21 às 21h30 horas UTC em 7.360 e 7.365 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil de 1 a 1h30 hora UTC em 7.305 kHz. A World Music Radio, WMR, transmite sua programação musical das 7 às 17h45 horas UTC em 5.930 kHz diariamente, das 7 às 20 horas UTC em 15.790 kHz aos sábados e domingos. Mandando alô para os amigos Hugo Tim Alves pela cidade de Arapoti, no Paraná, ao Marcos Álvares Barbosa pela cidade de Recife, Rogério Krieger de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, ao Luiz Tadeu de Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul, também ao nosso amigo Neuci Remedibidar, da cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, mandando um abraço também para o Rudimar Luiz Beluso, lá em Dois Vizinhos, no Paraná, a Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Vamos agora tomar uma água e voltamos já com a segunda parte do Encontro DX, que vai trazer para vocês mais informações sobre o DRM. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Olá, estamos iniciando a segunda parte do programa Encontro DX aqui pela Rádio Aparecida. O programa Encontro DX, um programa que fala do mundo do rádio e das comunicações. E para dar sequência, eu chamo Francisco Bracini, que vai falar sobre o DRM, o rádio digital. É com você, Francisco Bracini. Olá, amigos do Encontro DX. Iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 11 de dezembro de 2021, com a notícia da plataforma DRM Internacional. Skyworks anuncia novo produto DRM para a indústria automotiva. A empresa Skyworks, de site skyworkssync.com, fornecedora líder de soluções automotivas e membro do consórcio DRM, acaba de anunciar um novo produto DRM de baixo custo para a solução de rádio para atender às necessidades crescentes dos clientes automotivos. A nova tecnologia desenvolvida pela empresa Skyworks permite que clientes
suportem todos os padrões globais de rádio digital em seu receptor automotivo, com um único design de hardware e software. Além disso, a solução de plataforma DRM para bandas AM da Skyworks permite aos clientes escalar sua plataforma com sintonizadores simples e duplos compatíveis com a PIN ou pinagem de diferentes segmentos de produtos. Então, amigos, resumindo essa notícia, então a empresa Skyworks agora então está com a solução automotiva com seus semicondutores para receptores de rádio digital em veículos automotores. Então, fique ligado para mais novidades de receptores na tecnologia DRM para os carros. Essa notícia do dia 9 de dezembro da plataforma drm.org. Mais informações, acesse meu canal YouTube, Francisco Bracini com 2 Cs, e colocaremos todos esses links anunciados. Por fim, informamos as transmissões em DRM que chegam ao Brasil com ótima qualidade de sinal. A Rádio Romênia Internacional em 9.490 kHz, DRM, das 19 às 20 horas no horário de Brasília, no idioma espanhol. Temos também a Rádio Nacional da China, na frequência de 9.655 kHz, DRM, entre 6 horas da manhã e 7 horas no horário de Brasília, no idioma chinês, mandarim. Para mais receptores DRM, encontre no site mercadolivre.com.br e procure por receptores DRM ou Gospel DRM com 2 Ls. Lá, o ouvinte poderá encontrar diversos receptores portáteis, como por exemplo, o Gospel GR 224, 226 e 228 BP. O novo receptor portátil da Gospel, que estou testando atualmente, o receptor Gospel GR 220p, poderá ser disponibilizado, acredito eu, no primeiro trimestre de 2022. Então, aguardemos aí a liberação da Gospel. E também um receptor de mesa, o receptor Gospel GR 216. Receptor que tem alta sensibilidade também e é ligado à luz e pode ser acoplado com antenas com conector do tipo BNC. Por fim, gostaria de mandar um abraço para o rádio escuta Antônio Costa, desde Aparecida, interior de São Paulo, que acompanha o nosso momento DRM. Então fica aí o abraço ao amigo Antônio Costa. Para mais informações, acesse meu canal YouTube, Francisco Bracini, com 2 Cs. DRM, Rádio Inteligente para Todos. E após o Francisco Bracini, para trazer mais informações sobre radioamadorismo, eu trago a presença do meu amigo Jackson, que vem falar sobre esse importante hobby da comunicação, que é o radioamadorismo. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, rádio amador. Este é o boletim de notícias da Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão no programa Encontro DX. Vamos às nossas notícias de hoje. Rede de Emergência do Rádio Cidadão participou do lançamento do Plano Verão da Defesa Civil de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. A Rede de Emergência do Rádio Cidadão, a REDERC, participou do lançamento do Plano Verão da Defesa Civil de Teresópolis, no Rio de Janeiro. A REDERC foi representada pelo senhor Eduardo Nunes Pires, PX 1W8233 e Papa Uniforme 1 Juliette Eco November, coordenador da REDERC no município de Teresópolis, no Rio de Janeiro. O lançamento do Plano Verão foi no Teatro Municipal de Teresópolis, nessa sexta-feira, dia 10 de dezembro
de 2021. A REDERC é o braço de comunicações da Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão, AFRR, nos 11 metros, criada de acordo com a resolução número 578, de 30 de novembro de 2011, que diz, em seu artigo 4º, o serviço do rádio do cidadão objetiva, inciso 2, atender situações de emergência como catástrofe, incêndios, inundações, epidemias, perturbações da ordem, acidente e outras situações de perigo para a vida, a saúde ou a prosperidade. A Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão é uma instituição voltada para o radioamadorismo e também para o rádio do cidadão. E a Agência Nacional de Telecomunicação, nessa resolução de 30 de novembro de 2011, ela diz que o serviço do rádio cidadão objetiva, né? Atender situações de emergência, catástrofe, incêndio, inundações, só que de 2011 até o ano de 2021, quando foi o ano que nós da associação criamos a REDERC, eu nunca tinha ouvido falar que havia alguma instituição que trabalhasse com os operadores da faixa do cidadão junto à Defesa Civil. Então o que é que nós fizemos? Criamos dentro da Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio Cidadão a REDERC, Rede de Emergência de Operadores do Rádio Cidadão. E demos conhecimento, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente dá conhecimento disso à Defesa Civil. E lá em Teresópolis, né, o nosso amigo que coordena a nossa REDERC lá em Teresópolis, se aproximou da Defesa Civil, levou a conhecimento do secretário, e o secretário automaticamente aceitou esse trabalho voluntário, né? E hoje a REDERC lá em Teresópolis integra a Defesa Civil de Teresópolis para atuar em situações de emergência e catástrofe. Parabéns ao nosso querido secretário de Defesa Civil de Teresópolis, parabéns ao coordenador da REDERC lá em Teresópolis, por tomarem essas atitudes, né, levando mais essa fonte de comunicação para dentro da Defesa Civil de Teresópolis. Parabéns. A FRR se reúne com a Defesa Civil de Niterói para acertar detalhes da campanha de arrecadação de alimentos para pessoas carentes. Como já é do conhecimento, né, eu divulguei isso no ano passado, dia 19 de dezembro agora nós vamos fazer em praça pública, a Praça do Rádio Amador, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, lugar belíssimo, uma campanha de arrecadação de alimentos para que seja preparada cesta de Natal para a comunidade carente do Morro da Penha, aqui no município de Niterói, região. Então, nós acertamos com a Defesa Civil, né? Ela vai nos ceder uma barraca, vai nos ceder mesa, né? Vai nos apoiar nessa campanha de arrecadação. Agradeço aqui ao excelentíssimo senhor secretário de Defesa Civil, Tenente Coronel Wallace, né? Que nos recebe de braços abertos dentro da Defesa Civil de Niterói. Muito obrigado. Bom, pessoal, por hoje é só. Estaremos aqui de volta no próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Francisco Jackson dos Santos, direto de São Gonçalo, para o programa Encontro DX. Arquivo do Rádio. Em 2003, após a guerra contra o governo do Iraque, os americanos capturaram Saddam Hussein, que tinha sido presidente e primeiro-ministro desse país. A BBC de Londres, serviço brasileiro, apresentou uma excelente edição especial do programa O Mundo Hoje, falando sobre a captura por parte do exército americano do presidente Saddam Hussein. Vamos recordar um trecho desse programa do dia 14 de dezembro de 2003 sobre a prisão de Saddam Hussein. Uma verdadeira aula de radiojornalismo. 9 meses depois do início da guerra no Iraque, as tropas americanas no país anunciaram a prisão do presidente deposto do Iraque, Saddam Hussein.
Ele foi capturado ontem em torno das 8h30 da noite no Iraque, ou 3h30 da tarde pelo horário de Brasília. Saddam Hussein foi encontrado em uma fazenda na cidade de Arduar, a cerca de 30 quilômetros ao sul de Tikrit, sua cidade natal. O comandante das forças americanas no Iraque, o general Ricardo Sanches, disse que Saddam foi capturado sem resistência e sem que nenhum tiro fosse disparado. Durante a coletiva para anunciar a captura, os militares americanos exibiram imagens de Saddam já sob custódia com uma barba comprida e grisalha. O vídeo também mostrava o esconderijo de Saddam e cenas do exame médico realizado no ex-presidente iraquiano. A primeira confirmação oficial foi feita aqui em Londres pelo primeiro-ministro Tony Blair. Saddam has gone from power. He won't be coming back. That the Iraqi people now know. O premier britânico disse que Saddam Hussein foi derrubado e não vai voltar mais ao poder. Segundo Blair, o povo iraquiano é quem deve agora decidir o futuro de Saddam. O primeiro-ministro disse ainda que o regime de Saddam Hussein foi sinônimo de terror, divisão e de brutalidade, e que por isso espera que a sua prisão traga unidade, reconciliação e paz ao povo iraquiano. Cerca de uma hora mais tarde, o administrador americano para o Iraque, Paul Bremer, fez o mesmo anúncio em Bagdá, usando as seguintes palavras: "Nós o pegamos." A declaração deixou muitos dos presentes à entrevista coletiva eufóricos. Ladies and gentlemen, we got him. Aí a euforia no anúncio de Paul Bremer no Iraque. E segundo o general Ricardo Sanches, o comandante das tropas americanas no Iraque, o serviço secreto americano recebeu uma informação no sábado de manhã e foi essa informação que deu início à operação de captura. Cerca de 600 soldados americanos e forças especiais da coalizão foram enviados para a cidade de Arduar, perto de Tikrit. Em um desses locais, as tropas suspeitaram de uma área murada com uma estrutura metálica e uma cabana de pau a pique. Ao entrar no local, as tropas descobriram um túnel coberto com tijolos e lixo. O esconderijo de Saddam tinha espaço para abrigar apenas uma pessoa deitada. Também foram encontradas no esconderijo $750 mil em notas de $100, 2 metralhadoras AK-47 e uma pistola. E agora, aqui nessa edição especial do Mundo Hoje, nós vamos ouvir como algumas partes do mundo acompanharam o anúncio da prisão do presidente deposto do Iraque, Saddam Hussein, anúncio feito hoje de manhã aqui em Londres e também no Iraque. A rede de televisão Al Arabiya, que tem sede nos Emirados Árabes Unidos e transmite para todo o mundo árabe, foi uma das primeiras a dar a notícia com o correspondente da rede no Irã. ستؤكد اعتقال صدام حسين يقال بأن صدام حسين اعتقل فعلا وبتعاون. O correspondente disse que tem informações de fontes confiáveis de que Saddam Hussein teria sido preso com o auxílio do Irã. Ele ressalta que a notícia ainda não havia sido confirmada por fontes oficiais até aquela hora e que o governo iraniano não quis comentar a informação. No Paquistão, a notícia foi dada pela apresentadora da emissora PTV, que transmite na língua urdu. Vamos ouvir. AFP ने ईरान की सरकारी खबर रसां एजेंसी इरना के हवाले से खबर दी है कि Ela diz que a agência de notícias oficial do Irã, a IRNA, e a agência francesa France Presse tinham informado a captura do ex-presidente iraquiano. Ela disse que a prisão foi feita em Tikrit, cidade natal de Saddam Hussein, mas que ainda não havia sido confirmada pelos Estados Unidos. Ouvimos um trecho do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, do ano de 2003, um especial sobre a captura de Saddam Hussein após a Guerra do Golfo. E com esse material da BBC de Londres, vamos chegando ao fim de mais um programa Encontro DX, agradecendo muito pela sua audiência e pelo feedback sempre que possível para nós aqui do programa. O Encontro DX tem a produção e apresentação de Cassiano Alves Macedo, montagem final Luiz Cláudio Oliveira, coordenação de programação Edson de Almeida, direção-geral dos Padres Redentoristas Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Fique agora com o programa Com a Mãe Aparecida. Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX.